Bom, dando sequência aí ao capítulo 26, que fala sobre o Segundo Reinado, a crise do Segundo Reinado, né, a crise do Império Brasileiro e a proclamação da República, né? A gente já viu aí um pouco dos fatores que foram responsáveis por desgastar o governo de Dom Pedro II, né, o Segundo Reinado. A gente já viu que uma das razões que levaram ao desgaste do governo do Segundo Reinado foi a questão militar, né? Foi a insatisfação do exército com algumas questões, principalmente no tocante aí, como diria o presidente, né? A questão da abolição, já que durante a Guerra do Paraguai os militares brasileiros acabaram lutando ao lado de muitos escravizados, né, de muitos negros escravizados, e aí, ao findar a guerra, eles acabaram se tornando abolicionistas, né, e também ainda se tornaram simpáticos ao republicanismo, né, já que o Brasil era o único país que não era uma república na América do Sul. Então, o Brasil fez uma guerra contra o Paraguai, que era uma república, ao lado do Uruguai, que era uma república, ao lado da Argentina, que também era uma república. Então, ao fim da Guerra do Paraguai, isso também pesou muito e os militares acabaram sendo fortemente influenciados pelaquela doutrina que eu falei, né, que é o positivismo. Bem, além dessas questões de atrito do exército com o rei, existiu também um atrito da igreja com o rei, né? Afinal, foi em 1864 que o Papa da época, o Pio IX, acabou aprovando uma decisão que deu no que falar e acabou arrumando problema com o Brasil. Lembrando que naquela época o Estado brasileiro era oficialmente católico, né? E aí as leis do Brasil acabavam se pautando muito pelos princípios da religião católica. Desde a proclamação da República, desde 1889, o Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem religião oficial, ok? Mas até 1889 o Estado brasileiro era católico, né? E aí as decisões, as leis, né? As decisões políticas acabavam se pautando muito na religião. É claro que o rei, o Dom Pedro, ele tinha o direito, né, de beneplácito, que era o direito de autorizar ou não a aplicação de uma decisão do Papa aqui no Brasil, mas, no geral, o que o Dom Pedro fazia era aceitar a decisão do Papa. Então, se o Papa, vamos dar um exemplo tosco, tá, pessoal? Um exemplo tosco. Se o Papa decidisse que todas as escolas tinham que, sei lá, ter a parede pintada de branco, no geral, o Dom Pedro iria determinar que as paredes das escolas fossem pintadas de branco. Mas ele, através do beneplácito, ele tinha a atribuição, o poder de aceitar ou rejeitar essa decisão da igreja. No geral, ele aceitava, né? E aí o que aconteceu em 1864? O Papa Pio IX, né, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, ele lançou o Syllabus Errorum, né? Essa era uma bula papal, uma determinação da igreja, não é bula no sentido de remédio, né? Uma bula no sentido de lei, que proibia os católicos de serem maçons, ok? O que é a maçonaria? Gente, isso aí é muito polêmico, né? É muito controverso. A maçonaria é uma sociedade secreta e justamente por ser secreta é algo, né, alvo de muito, como é que eu posso dizer, de muito mimimi, né? Cada um fala uma coisa e no fundo só sabe o que é a maçonaria quem é maçom, né? Mas o que se sabe do ponto de vista histórico é que a maçonaria é uma sociedade secreta que tem pessoas ilustres, né? Políticos muito importantes, né? Pessoas muito influentes, pessoas muito ricas e tal. E aí, quando o Papa diz que não pode ser maçom e ser católico, né, automaticamente o Brasil devia aceitar essa decisão. Só que, como eu disse, o Dom Pedro ele tinha o direito de acatar ou não a decisão do Papa, embora ele geralmente aceitasse. Mas, nesse caso, o Dom Pedro não vai fechar com a igreja. Okay? Nesse caso, o Dom Pedro vai romper com a igreja, né? Aliás, romper talvez não seria a palavra muito certa, porque ele não negou, né, ele não buscou brigar com a igreja, ele buscou não acatar essa decisão do Papa. Por quê? Né?
Dizem, isso aí, olha o detalhe, dizem, não existe comprovação histórica, até pelo menos onde eu sei, né? Mas dizem que o próprio Dom Pedro era maçom. Né? Isso não se sabe efetivamente, mas o que se sabe é que boa parte dos seus aliados, boa parte dos políticos influentes da época eram da maçonaria. Né? E por isso, se essas pessoas fossem impedidas de serem católicas e exercerem a fé católica em conjunto, né, com a maçonaria, que não é exatamente uma religião, mas tem um princípio religioso, enfim, é algo meio complexo. Então, o Dom Pedro não queria que essas pessoas que eram seus aliados, né, pessoas importantes, se vissem, como é que eu posso dizer? Oh meu Deus, uma coisa que se fala muito hoje, né? Se visse passando vergonha, não é a palavra que eu queria lembrar, se visse constrangida, né? Pelo fato de não poder exercer a fé católica se fosse maçom. E aí o Dom Pedro vai lá e não autoriza a aplicação da bula papal de 1864 aqui no Brasil. Alguns bispos, né, como o bispo de Belém e, se eu não estou enganado, o bispo de Olinda, né, eles acataram a decisão do Papa, né, e excomungaram alguns membros da Igreja Católica que eles sabiam que eram maçons. Ou seja, excomungar é dizer que a pessoa não faz mais parte do grupo de membros da Igreja, mais ou menos isso aí. Né? Então, esses bispos, né, e os padres, alguns padres acabaram até também seguindo essa orientação e condenando a maçonaria como o Papa havia mandado em 1864. E isso desagradou profundamente o Dom Pedro, que acabou determinando a prisão do bispo de Olinda e o bispo do Pará, né? É isso aí, Olinda e Pará, e isso aí acabou gerando uma problemática muito grande, porque imagina, ele mandou prender autoridades da igreja que eram muito influentes, né? E isso deu nas palavras de hoje, um caô danado, né? Principalmente porque a igreja, após esse conflito, a própria igreja passou a defender a ideia de Estado laico, ou seja, a ideia de separação do Estado com a religião, né? Justamente para que a igreja não visse novamente o Estado intervindo numa de suas decisões, ok? Então, só para a gente ver se eu não esqueci nada aí do item 3, né? No ano de 1864, só para acompanhar a leitura aí, no ano de 1864, o Papa Pio IX lançou o Syllabus Errorum, proibindo a vinculação entre maçonaria e Igreja Católica. Pela bula, maçons não poderiam frequentar a igreja mesmo se fossem sacerdotes. E existiam casos, né, de sacerdotes que acabavam também fazendo parte da maçonaria. A forte influência da maçonaria no Brasil fez com que Dom Pedro utilizasse o direito do beneplácito régio, presente na Constituição de 1824, para não autorizar a aplicação da bula no Brasil. Porém, em 1874, o bispo de Olinda, Dom Vital, e o bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo, foram presos por desobediência ao imperador após tentarem aplicar o Syllabus Errorum em seus bispados, né, nas áreas em que estavam sujeitas à influência deles. Em 1875, quando Caxias assumiu o comando do ministério, os bispos foram soltos, mas diversos membros da Igreja Católica protestavam contra a subordinação ou seja, da Igreja ao Estado por meio do padroado, ok? Desse modo, muitos eclesiastas, muitos membros da Igreja, muitos membros do clero, é o que quer dizer eclesiastas, aproximavam-se da ideia de construção de um Estado laico, desvinculado de instituições religiosas, pensamento tipicamente republicano. Mas, como eu disse anteriormente, a própria Igreja passou a defender a ideia de Estado laico, justamente para que ela não visse novamente o Estado interferindo em questões religiosas. Bem, então, além da questão militar, além da questão religiosa, existia também a oposição dos segmentos urbanos a um sistema político que eles tinham como ultrapassado, né? Afinal, como eu já comentei, todos os países da América do Sul eram uma república, à exceção do Brasil.
Aliás, se considerarmos toda a América, toda, lá do extremo norte do Canadá até o extremo sul da Argentina e do Chile, apenas 2 países da América, ao fazerem a independência, não fizeram uma república. Foi o caso do Brasil, o caso mais duradouro, e o caso muito breve do México. Né? Mas na América do Sul, só o Brasil, porque o México não está aqui na América do Sul. Né? Então, o que acontece? A sociedade, a classe média, de forma geral, começou a perceber que aquele sistema, não é, monárquico era algo meio que ultrapassado. Né? Afinal, a maior parte dos estados monárquicos, dos estados absolutistas europeus, já haviam caído. E muita gente dos setores médios urbanos, da classe média urbana, era contra esse sistema político, né? Também por conta dessa faceta autoritária, né? De Dom Pedro, embora ele tenha sido, como é que eu posso dizer, também muito inclinado à democracia, digamos assim, para a época e para um rei, ok? Para a época e para um rei, tá? Então, o que acontece? Essa sociedade, essa classe média, né, que inclusive contou muito com a participação de imigrantes europeus, italianos, alemães, que vieram para cá ao longo de todo o Segundo Reinado por conta da política de imigração do governo, principalmente após 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, quando se proibiu o tráfico internacional de escravos. Ali se percebeu que cedo ou tarde iria acabar a escravidão, era só uma questão de tempo, e para, como é que eu posso dizer, para evitar, não é, uma ausência, uma escassez de mão de obra, e mais que isso, até para eliminar, numa tentativa de eliminar o negro, né, e tudo que vinha da África, da sociedade brasileira, a opção que o Estado brasileiro fez foi convidar, não é, incentivar a vinda de imigrantes europeus para cá. E quando esses europeus chegavam aqui, geralmente eles iam trabalhar ou nas lavouras de café ou nas fábricas, né? E eles foram, inclusive, os responsáveis, os grandes responsáveis por terem dado início aqui no Brasil ao movimento operário, né? Porque esses italianos e alemães que saíram da Europa no século XIX, eles já estavam saindo de uma Europa que havia passado pela Segunda Revolução Industrial, eles já estavam acostumados ao trabalho na fábrica, à luta por melhores salários, por melhores, né, condições de trabalho e tudo mais. Então, quando esses imigrantes chegam aqui, essas pessoas chegam aqui, eles vão organizar sindicatos, eles vão reivindicar por melhores condições de trabalho, eles vão fazer críticas ao governo, eles vão, né, ter um papel bastante interessante, bastante relevante nessa mudança da sociedade, embora a gente tenha que sempre lembrar que o fim do Segundo Reinado se deveu muito a uma aliança entre 2 grandes agentes, o exército e os cafeicultores, a elite cafeeira, não é que eu nem devia falar, eu na primeira aula falei apenas de uma elite econômica que eu não disse qual era, agora eu acabei de dizer sem querer, não é? A elite cafeeira. Então, assim, os setores médios da sociedade, os segmentos urbanos, eles ficaram afastados desse processo de proclamação da República, de mudança nos rumos da política, eles ficaram relativamente afastados, não é? Relativamente contidos, não é? Porém, a insatisfação deles também foi bastante manipulada pelas elites para desgastar o já combalido Segundo Reinado. Ok? Então, a ampliação das atividades industriais e de centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, favoreceu o surgimento de lideranças políticas da classe média. A partir da Era Mauá, a quantidade de empresários ligados às atividades industriais também aumentou. Mesmo não possuindo um número amplo de indivíduos nem uma organização política eficiente que os identificasse como grupo, os segmentos urbanos criticavam a hegemonia, o domínio, né, dos segmentos rurais nos quadros da monarquia, ou seja, a classe média começou a questionar, né, o fato de que na monarquia quem mandava, né, no sistema político ou quem era mais influente eram os grandes oligarcas, né, e não a classe média, eram os grandes latifundiários, eram os segmentos rurais, como está escrito aí no texto, né? Eles questionavam a vinculação de Dom Pedro II às decadentes oligarquias do Vale do Paraíba, né? A gente já viu que o café no Brasil ele se desenvolveu muito em 2 áreas, né? No Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. A área do Vale do Paraíba foi a área onde se iniciou, né, a grande produção cafeeira, e o Oeste Paulista foi a área em que se consolidou, né,
a grande produção cafeeira. E o Dom Pedro ele era muito ligado às decadentes oligarquias do Vale do Paraíba que ainda usavam a mão de obra escrava, não é? E ele acabava se distanciando muito daquelas oligarquias mais progressistas, como era o caso da oligarquia lá do Oeste Paulista, que já vinha substituindo a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada antes mesmo da Lei Áurea em 1888, quando finalmente foi abolida a escravidão, né, definitivamente no Brasil, né? Não tão definitivamente assim, mas enfim. E também questionavam a vinculação do Dom Pedro às oligarquias chamadas de tradicionais, ou seja, as oligarquias produtoras de algodão e açúcar, principalmente lá do Nordeste. Além dessa classe média exigir o fim da escravidão, não é? Como está em negrito aí no texto, defender também a proteção à produção industrial, né? A produção nacional, e a ampliação dos investimentos governamentais nas atividades industriais, não é? No incentivo do setor industrial. Como suas propostas não foram atendidas, acabaram aderindo ao movimento republicano. Então, como o Dom Pedro acabou fazendo ouvidos, né, surdos, digamos assim, para o movimento, eles acabaram simpatizando com o movimento republicano. Ok? Bom, vamos para o próximo item agora, o movimento republicano no Brasil. Bom, aí agora a gente vai ver, não é, como que foi o movimento republicano no Brasil, como é que as influências do pensamento republicano chegaram ao Brasil e como que ele se articulou aí ao longo do Segundo Reinado, na década de 70, em 1870, e amadureceu ao longo da década de 80, até que no final da década de 80 houve a proclamação da República, exatamente no dia 15 de novembro de 1889. Ok? Então, em 1870 foi criado o Partido Republicano no Rio de Janeiro. Apesar de contar com o apoio de segmentos urbanos e de militares, o partido nasceu de uma disputa política entre os principais partidos do Brasil. Em 1868, Dom Pedro II atendeu a um pedido do conservador Caxias e afastou o gabinete liberal comandado por Zacarias de Góes e Vasconcelos, que compunha o Ministério da Conciliação, a Liga Progressista. A hegemonia, o domínio conservador, irritou os liberais que em 1870 optaram pela fundação do Partido Republicano e no mesmo ano apresentaram um manifesto republicano a qual defendia, né? Então, os liberais acabaram fundando o Partido Republicano muito por conta da incapacidade do Dom Pedro atender, não é, às reivindicações dos liberais, ok? E aí acabaram publicando em 1870 um manifesto republicano no qual eles defendiam claramente a proclamação da República, não é? E nesse manifesto republicano, além disso, existiam outros princípios, né, outras defesas, como o fim do Senado vitalício, né, porque existiam os senadores que naquela época não eram eleitos para mandato, eram eleitos e uma vez eleitos só saíam depois de mortos, né? Ou seja, eram senadores pela vida toda, ou seja, vitalícios. A criação de um Estado laico, do Estado separado, religião e política, né? A instalação de uma república federativa garantindo a autonomia das províncias, né? Essas eram aí algumas características desse manifesto republicano que foi publicado já em 1870, mostrando que já em 1870 a situação para o lado do Dom Pedro não estava muito boa, não, né? A centralização tal qual existe representa o despotismo, o autoritarismo, o absolutismo. Dá força ao poder pessoal que avassala, estraga e corrompe os caracteres, perverte e anarquiza os espíritos, suga a riqueza peculiar das províncias, constituindo-as satélites obrigados da corte, né? Então esse é um trecho do Manifesto Republicano, no qual ele critica a centralização política no Brasil, né? Por acaso, inclusive, eu estava vendo no intervalo um vídeo de um político aí defendendo a ideia de que cada estado fosse um país, mas enfim. Apesar das propostas transformadoras do partido, a influência da aristocracia, outrora ligado aos luzios, os liberais,
oligárquicos defensores da monarquia federativa e impedia crítica a elementos estruturais da economia brasileira, como a escravidão e o latifúndio. Okay? Então, uma coisa que é interessante a gente notar aí, talvez seja interessante até vocês marcarem, de apesar até o latifúndio, é o seguinte: embora os liberais eles tivessem propostas progressistas, como a defesa de uma monarquia federativa, eles não aceitavam críticas aos elementos estruturais da nossa economia, como a escravidão e o latifúndio, ou seja, eles desejavam a manutenção tanto da escravidão quanto do latifúndio. Então, eles eram liberais até certo ponto, ok? E defendiam a república também até certo ponto, porque essa república não era para todos, e a gente já viu que república quer dizer coisa pública, né? Bom, dentro do partido existiam duas correntes: os evolucionistas de Quintino Bocaiúva e Miguel Lemos acreditavam que a proclamação da República seria algo natural, sem a necessidade de uma revolução, e isso se dava muito por conta do pensamento positivista, como eu já tentei demonstrar para vocês. E os revolucionários de Silva Jardim, que acreditavam que a revolução devia ser de forma talvez aí mais acelerada, não tão pacífica. Em 1873, a Convenção de Itu, em São Paulo, lançou as diretrizes do Partido Republicano Paulista. O partido expressava os interesses dos cafeicultores paulistas que haviam assumido recentemente o posto de principais produtores de café do Brasil. Eles criticavam a tradicional vinculação de Dom Pedro II aos barões do café do Vale do Paraíba, que é aquela região decadente do café, e a região emergente é a região do Oeste Paulista, e, por meio da proclamação da República, pretendiam obter participação política proporcional à sua importância econômica, ok? Então, o que os cafeicultores paulistas queriam era ter uma participação compatível com a importância econômica que eles tinham, já que a gente já comentou que o produto que vai dar uma salvada na economia brasileira durante o Segundo Reinado foi o café. Bom, é importante notar que o partido não expressava interesses de cunho nacional, e sim de segmentos aristocráticos locais. Assim, é possível classificá-lo como um partido oligárquico. Oligárquico vem de oligos arquia, que quer dizer poder de poucos. Então, olha que contradição. Como é que uma república pode ser oligárquica? Como é que uma coisa pública pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa de poucos, já que república quer dizer coisa pública e oligárquico quer dizer poder de poucos? Como é que uma coisa pode ser pública e de poucos ao mesmo tempo? Então, eu estou fazendo uma provocação aí para que vocês percebam, e, se possível, releiam a página 20 para entender que essa república proclamada no Brasil, ela tinha na retórica, no discurso, na fala, uma pauta progressista, moderna, liberalizante, mas eles não eram tão progressistas assim, porque não pensaram, por exemplo, em mudar as estruturas socioeconômicas do país, mudar as bases estruturais da nossa economia. E eles não pensaram em mudar. Tanto é que a economia continuou pautada no setor agroexportador. Bom, então, e quem comandava esse setor agroexportador era a elite cafeeira, uma pequena elite. Então, por isso que a gente chama esse período de república oligárquica, porque era uma república que se dizia de todos, ou do povo, mas, na verdade, ela era de uma pequena maioria, que era a oligarquia cafeeira. Bom, assim é possível classificá-lo como um partido oligárquico, óligos poucos, arquia poder. Ao longo da Primeira República, de 1889 a 1930, partidos oligárquicos comandaram o cenário político nacional. Então não imaginem, Henry, que a República significou muita coisa, melhorou muito a vida do povo, até porque não foi assim, até por conta do princípio do positivismo. E também porque as elites que apoiaram a proclamação da República eram elites econômicas, eram os barões do café, eram os grandes oligarcas do café que não tinham interesse em mudar as estruturas socioeconômicas do país. Bom, eu vou só falar um pouquinho aí do projeto abolicionista, mas eu vou deixar essa parte para uma terceira aula que eu vou gravar, para a gente continuar direitinho aí do projeto abolicionista. Mas o que a gente está vendo é que já houve um desgaste com a igreja, já houve um desgaste com o exército, e agora
o Segundo Reinado vai sofrer um grande desgaste, principalmente a partir da década de 70, por conta do fim da Guerra do Paraguai, do movimento abolicionista, que vai crescer muito em decorrência do próprio fim da Guerra do Paraguai. Afinal, como eu já disse, foi no fim da guerra que os militares acabaram engrossando o couro do abolicionismo, né, dizendo que eram contra a escravidão e que eram a favor da abolição. Né? Então, o movimento abolicionista que vinha se organizando desde o início do século XIX, né, e que vinha atuando, ele acabou tendo uma força maior com a participação dos militares do Exército após a Guerra do Paraguai. Agora, a gente tem que lembrar que esse movimento abolicionista, o desejo em acabar com a escravidão no Brasil, vinha muito por conta da pressão inglesa, né? Que vinha lá desde o início do século XIX, quando eles ajudaram, entre aspas, a família real a vir para o Brasil e, em troca, exigiram que fosse feito a abolição do tráfico de escravos e depois a abolição da escravidão, né? Não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles tinham interesses econômicos e comerciais. E aí o movimento abolicionista foi crescendo no Brasil até que a abolição da escravidão aconteceu apenas em 1888, ou seja, bem no finalzinho do século XIX, um ano antes de acabar o Segundo Reinado e proclamar a República, né? E foi esse motivo, inclusive, que fez com que os poucos oligarcas que ainda apoiavam Dom Pedro retirassem o apoio a ele, justamente por ele, ou melhor, pela filha dele, ter feito a abolição da escravidão. Então, eu acho que é melhor dedicar esse tema aí para uma aula em separado, para a gente ver aí direitinho como foi o movimento abolicionista e inclusive, analisar um trecho de um escrito do Joaquim Nabuco, que foi um dos maiores abolicionistas que o Brasil teve, né, no século XIX. Ok, pessoal? Então, não acabamos o capítulo 26, paramos aqui na página 21, no item 6, ok? O projeto abolicionista. Eu peço que vocês leiam o capítulo 26, da página 21 aí até o final, e aí, na terceira aula, no terceiro vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, a gente fala sobre o movimento abolicionista. Ok?